Graça e paz, amados. Palavra de Deus em Salmo 37, versículo 5. O salmista Davi nos convida a entregar. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos na vida é confiar, é abrir mão, é crer de verdade. Quem escreveu esse salmo é alguém que tem autoridade. Davi é um homem que desde muito novo confiou no Senhor. Nós vemos na história dele, quando ele aceita o desafio de Golias e vai enfrentá-lo, ele declara isso. A confiança nele estava no Senhor, não nas armas, não na sua força. E por isso ele saiu daquele embate vitorioso. Então ele tem autoridade para nos ensinar sobre essas verdades de confiar. Quero pensar com você algumas verdades desse versículo. Podemos começar de trás para frente. O versículo termina dizendo que ele fará. Ou seja, Deus é quem faz. E nós somos lembrados, amados, muitas vezes pela palavra de Deus, que ele faz. Por exemplo, no Salmo 127, nós somos lembrados de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, a ação do homem, ela é ineficaz se Deus não fizer. Por mais sábio que o homem seja, por mais capacitado, por mais experiência, por mais força que ele tenha, por mais recursos que ele tenha, se Deus não fizer, se Deus não permitir, se Deus não agir, a nossa interferência ela é nula, ela de nada é proveitosa. Existe uma história que é contada acerca de uma pessoa que, logo que foi lançado os carros, Henry Ford, construtor de carros, tinha lançado aquele carro nos Estados Unidos, e de repente um condutor de um veículo está com o veículo quebrado à beira do caminho, e se aproxima dele um ancião oferecendo ajuda, e ele dispensa a ajuda daquele homem. O que ele não sabia é que quem estava oferecendo ajuda para ele era o construtor daquele carro, o homem que projetou aquele carro, o próprio Henry Ford, que estava ali para ajudá-lo, e ele dispensou a ajuda. Isso nos faz pensar de quantas vezes nós dispensamos a ajuda do nosso Criador, aquele que nos conhece por dentro, por fora, que sonda a gente. Queria convidar você nessa primeira parte da ministração a ter esse entendimento que o nosso Deus faz, Ele tudo pode. Foi a conclusão que o nosso grande líder da velha aliança, um dos grandes homens do passado, que a Bíblia chama de justo, íntegro, Jó, nos ensina lá no final do seu livro, capítulo 42, quando ele reconhece, quando ele diz: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele não fizer, a nossa ação é vã. A segunda verdade que a gente pode aprender desse texto é que a primeira coisa que nós temos que fazer é confiar. E aí está o desafio. Confiar, porque confiar na verdade é mais do que dizer que confia. Falar que confia nem sempre traduz confiança genuína. O apóstolo Pedro, a gente pode lembrar um episódio da história dele, quando um dia ele vê Jesus caminhando por sobre as águas, e ele, por um momento tomado de fé, ele pede ao Senhor que o convide a andar também sobre as águas, e o Senhor Jesus o convida a essa experiência sobrenatural. E inicialmente nós percebemos um homem confiante, que não está analisando as questões naturais, que abre mão por um momento do seu conhecimento para confiar no Senhor. Ele era um homem que conhecia o mar,
sabia da natureza do mar, talvez conhecesse experiências de amigos que tenham perdido a vida no mar. Afinal de contas, ele era um pescador. Mas naquele momento, tomado pela fé, ele anula as suas razões e resolve confiar naquele que o convidava a andar no sobrenatural. E o que nós vemos no registro é que Pedro, de fato, dá alguns passos andando por sobre o mar. Mas a Bíblia fala que, de repente, Pedro começa a reparar, a perceber, a notar o contexto que está ao seu redor, as ondas, as dificuldades, e de repente a mente dele começa a funcionar, a sua razão, e de repente a fé dele vai sendo anulada, e o que acontece é que esse homem começa a naufragar. E o Senhor Jesus o socorre, estendendo as mãos, e vai dizer sobre essa situação da pequenez da fé que leva a naufragar. Ainda hoje, queridos, a fé pequena é aquilo que faz a fé afundar. O apóstolo Paulo, na cidade de Filipos, quando ele está ministrando ao carcereiro, aquela cadeia onde estivera preso, onde acontece o terremoto, ele vai dizer, e Lucas registra isso em Atos 16, 31, Paulo fala para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O próprio Senhor Jesus também nos diz lá em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Então, queridos, o nosso desafio é crer de verdade, é andar no sobrenatural. A Bíblia fala que o povo de Deus anda não por vista, mas anda pela fé, ou seja, crendo. E finalmente, nós vemos o verbo entregar, que também não é fácil. Deixar nas mãos de Deus é muito mais difícil do que a gente imagina. A gente tende, às vezes, a entregar nas mãos de Deus problemas que nós não queremos resolver. Mas, às vezes, nós só chegamos a esse ponto quando não há mais nenhum recurso. E não deveria ser assim. Nós deveríamos aprender a confiar no Senhor em todo o tempo e entregar nas mãos dele toda a nossa vida. A entregar o nosso caminho, a deixar que Ele nos guie, a deixar que Ele nos leve, que Ele nos conduza pela sua vontade, pela sua palavra. Entregar, irmãos, é deixar o controle nas mãos dele. Quando nós entregamos nas mãos de Deus, nós não fazemos justiça própria, nós não deixamos nos magoar por pessoas que muitas vezes nos ofendem. Quando nós entregamos, nós depositamos, nós descansamos, porque nós sabemos que Ele é poderoso para fazer. Então, entregar é o passo que vai culminar após essa confiança que nós depositamos nele, é deixar nas mãos dele, é descansar. A palavra de Deus nos convida a entregar ao Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nesses tempos difíceis, vamos entregar nas mãos do Senhor a nossa preocupação. Preocupação com a saúde, preocupação com a questão financeira, com o que havemos de comer, com o que havemos de beber. Lembra que Jesus falou? Nós não deveríamos estar preocupados com isso. O Pai Celeste, que nutre os pássaros, que cuida das aves dos campos, Ele também cuida da gente. Nós somos propriedade dele. Lembra que o apóstolo Pedro nos lembrou disso? Somos propriedade exclusiva de Deus. Então nós podemos entregar nas mãos do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Então eu queria terminar essa ministração desafiando você, incentivando você a confiar no Senhor. Não deixe o medo, não deixe o pavor diminuir ou apagar a sua fé. Pelo contrário, fortifique-se no Senhor e na força do seu poder. Que o nosso Deus nos abençoe, que Deus nos dê forças, que o Senhor nos sustente, possamos continuar firmes até o dia final, até o momento da nossa vida para a eternidade, para a nossa casa, onde ficaremos para sempre na presença do Senhor. E creio que isso não está longe. A palavra de Deus está se cumprindo. Deus nos abençoe. Amém.